Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto que eu adoro, é teatro, minha gente. Sim, vamos falar sobre uma iniciativa da Universidade Federal do Estado de Roraima que está convidando não só acadêmicos da instituição, mas também o público em geral que queira conhecer um pouquinho mais sobre essa arte e praticar, é claro. E quem está conduzindo essa iniciativa é Francisco Alves, ele que é professor da UFRR e tem também uma ligação muito forte com as artes cênicas. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, minha gente, Lana, nossa, que alegria estar aqui nesse espaço de divulgação, esse espaço tão importante como ferramenta pública para a sociedade, para divulgar aqui o grupo de teatro e performance da nossa universidade. É uma alegria estar aqui, né, para falar de teatro, então tô por aí. Eu já senti que o bate-papo vai render muito, afinal de contas a gente já se conhece há muito tempo, né? Muito tempo. Então, eu gostaria, antes da gente conversar um pouquinho sobre o passado, eu gostaria de saber como foi que surgiu a ideia desse grupo de teatro, que eu sei que você foi o idealizador, e também o objetivo dele, em levar esse conhecimento para estudantes da universidade. Luana, eu estudei na UFRR e estudei ali de 2006 a 2010, né? Eu sonhava em fazer artes cênicas, mas como filho de uma empregada doméstica e um garimpeiro, eu não tinha condições de sair daqui para perseguir o meu sonho, que era fazer cênicas fora daqui, né? E aí eu pensava assim, gente, não tem um grupo de teatro universitário, já sabia dessa tradição de ir nas universidades terem grupos de teatro, né? Da universidade. E aí isso ficou no meu coração durante a universidade, o meu curso de letras, literatura. Eu fiz teatro, fazia performance, tinha semanas de letras, eu estava envolvido com teatro, porque fui da companhia do Lavrado, ali do Marcelo Pérez, depois passei a integrar a companhia Arte Teatro, fazia muito curso, oficina com Criarte, com Locômio, todos os grupos aqui, né, de tradição, de trajetória nessa cidade, e aí eu coloquei uma questão no meu coração: eu vou ser professor dessa universidade um dia, e se eu voltar pra cá, minha gente, e não tiver um grupo de teatro, pois eu vou fundar esse grupo de teatro. E aí, nas tramas do destino, porque o destino é algo curioso, né, Lana? Sim. Eu saí para fazer mestrado, fiz uma especialização em direção teatral na Faculdade de Artes do Sina de Moraes de Brasília, uma faculdade tradicional, né, a primeira ali do Planalto Central. E aí, voltei, quando eu fiz concurso para a universidade em 2014, eu comecei as minhas inquietações. E aí saí para doutorado em 2016, quando retornei da tese, né, tinha defendido a minha tese na UNB, eu falei assim, agora é o momento. Então, ali, ainda em pandemia, eu elaborei o projeto de extensão, fiz o cadastro, né, na PRAE, na Pró-Reitoria de Extensão, e fundei o grupo de teatro e performance da nossa universidade. Já fizemos uma inserção cênica, que é o projeto Sombras Literárias, né, que as pessoas saem com guarda-chuvas aí na rua, maquiado e falando poesia no ato performático, né? A performance é sempre essa quebra da realidade. Então, o grupo de teatro surge com uma possibilidade de uma manutenção cotidiana de aspectos cênicos. Nós somos seres cênicos, minha gente. Você que está ouvindo esse podcast, nós temos uma potência para ludicidade, para alegria, para sorrir, para falar alto, para brincar, para pular. Aquilo que a criança tem e vai perdendo ao longo da caminhada, né? Da trajetória, seja por normatizações sociais, seja por N fatores. Então, o grupo de teatro surge como uma inquietação do meu coração e como alguém, né, das artes, eu acho que eu sou das artes. Eu pergunto às vezes, sabe, Lana? Mas é isso, assim, eu tô muito feliz desse projeto tá caminhando e tem rendido bons frutos, olha, bons frutos, assim, ver alunos falando, olha, é importante ter um grupo de teatro na nossa universidade, porque eu sentia falta quando eu era graduando, sentia falta de um teatro universitário, né, de ações cênicas, de coisas nesse sentido. Então, o grupo é uma realização desse projeto e eu sou um professor muito apaixonado pela minha sala de aula e tem um laboratório de poéticas, né, o curso de artes visuais, o único curso de artes, né, na universidade aqui é na UFRR, então a gente trabalha com a performance, teatro, enfim. Agora, quando a gente fala em teatro dentro do universo acadêmico, é legal lembrar que esse grupo, ele faz o chamado para todas as formações. Então, a gente ressalta que ter esse conhecimento traz benefícios não só ali para o grupo de humanas, mas para qualquer profissão. Por quê?
Nossa, essa questão é maravilhosa. Eu tive uma aluna da física. Olha aí. Da física, lá pulando e cantando e falando poesia. Porque o teatro, ele não tá nichado, né? Na questão, o povo de humanas ou o grupo de humanas. O teatro é universal. É uma condição universal, o ritual, né? O teatro funciona como um ritual cênico. Então, você que é da matemática, da biologia, da química, da engenharia, né? Vocês são chamados, né? Vocês têm uma vocação também para a ludicidade. Então, assim, o que eu mais achei impressionante no grupo de teatro é perceber que essa aglutinação de pessoas só soma na nossa caminhada. Olha, Lana, todo mundo deveria fazer teatro. Todo mundo. Seja pra questão de timidez, as relações interpessoais, para sua própria concepção dessa materialidade, né? Nós somos carne, né? Espírito, mas carne também. E essa carne que fala, que tem desejo, que tem conflito, que tem drama. E tudo isso é colocado a serviço do palco, né? Da performance. Então, é muito legal perceber que, tipo, os alunos de outras áreas, quando vão fazer teatro, falam, poxa, eu não sabia que eu tinha essa predisposição. Eu não sabia que eu poderia, né, gargalhar, ou rir, ou sorrir, ou pular. Porque é um medo também, né? A gente vive numa sociedade de muita coerção, de muita prisão, de muito encastelamento, de muita estereotipia. Então, assim, o teatro, ele rompe com isso. Ele está a serviço da liberdade. Eu repito, meu amigo, minha amiga, o teatro está a serviço da liberdade do ser, né? De você falar um poema. Ninguém fala, né? O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ninguém fala isso sem sentir algo. Né? Ninguém fala isso, então é a palavra verbalizada, é a palavra carnalizada que vai te ajudar a ser gente, Perfeito. E como é que é essa dinâmica dos acadêmicos com o conhecimento? Você passa o teórico, já vai direto para a prática, ou é uma mescla de tudo isso? Como é que é? É uma mescla, né? Assim, não começo muito com teoria, não. Acho que é importante, assim, essa interação do espaço. A primeira coisa, que eu acho que tu vai lembrar também dos nossos tempos de oficinas do palco giratório do Sesc, é perceber, caminhar no espaço. Como eu me relaciono com o espaço? É a primeira pergunta que eu faço. Como eu caminho no espaço? E as pessoas tendem a caminhar de forma circular, né? Aí eu falo, a vida não é circular, minha gente. A vida não é essa coisa perfeitinha, de início, meio e fim. Você dobra, você quebra, você tá no plano alto, depois vai pro plano médio, depois vai pro plano baixo, sobe de novo. Então, essa quebra já gera um desnorteamento que é importante, sabe? Esse desnorteamento é muito importante para perceber como nós temos uma potência no espaço. Eu cheguei nesse espaço, eu estou nesse estúdio, então eu quero ocupar esse estúdio com a minha voz, com a minha presença, com a minha energia, com esse diálogo, né? Essa troca que a gente tá tendo aqui. Então, eu faço uma mescla, né? Faço um pouquinho dessa coisa mais do jogo cênico mesmo ali, né? Partida Viola Spolin. Muito do que me vincula também ao Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que foi essa formação primeira que eu recebi de um ponto de vista mais teórico, assim. Não foi Stanislavski, não foi Grotowski, não foi Barba, não foi esses teóricos canônicos. Não, foi Augusto Boal, nosso, Brasil, né? Teatro do Oprimido, pensar que todos nós somos atores, a nossa natureza, né, da atuação para mudança social. Acho que por isso é tão forte em mim. E o grupo já tem quanto tempo, mais ou menos, assim? Já são anos, né? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Eu fiquei afastado um tempo porque assumi ali a superintendência do IFAM Roraima, né? Estive superintendente ao longo de 1 ano e 7 meses fazendo um trabalho. Então, nesse período, o grupo ficou, né, parado, assim, enfim, das atividades, porque é um projeto coordenado por mim. Mas, enfim, acho que as coisas foram acontecendo também, né? Acho que tudo tem seu tempo, tudo é muito paulatino. Eu sempre digo assim, tempo interno, tempo externo. O que eu quero desse caos externo trazer pra mim? E aí eu fico fazendo esse questionamento também. Eu acho que é muito a lógica do teatro, né? Essa coisa do tempo. Então, a gente tá com inscrições abertas. Olha, até agora já tivemos mais de 47 inscrições. Então, assim, gente da comunidade, a gente que manda mensagem. Eu sou de uma faculdade particular. Eu posso participar? Pode, minha filha. Você é bem-vinda. Vem! Isso aqui é coisa pública. Eu digo, o Laboratório de Poéticas é um espaço público. A universidade, ela é pública. Ela precisa ser acessada, sabe? Pelo público mesmo, a massa. E aí eu até brinco, Lana, que
eu acho a universidade muito centralizada, né? Onde ela tá, assim, geograficamente, né? No centro, né? Tá no centro da cidade, ela não tá na periferia, ela não tá mais próxima desses locais, né? Que eu julgo locais, assim, de vida, né? Vida extensa, como eu costumo dizer, vida intensa. Então, a gente precisa fazer essas práticas e a vocação da extensão é essa, é trazer as pessoas da comunidade para dentro da universidade. Então, eu tenho falado assim, olha, vem, é aberto, isso aqui é público, isso aqui é seu, né, os impostos que você paga que mantém isso aqui também, do ponto de vista da estrutura. Então, eu acho que falta a gente intensificar mais esse senso de pertença das pessoas em relação à universidade, né? Isso que eu acredito. Sim. E já teve um primeiro momento que você, inclusive, já falou aqui durante o nosso bate-papo, de uma primeira apresentação. Como é que foi? Eu sei que foi na rua. Como é que foi a mensagem também que essa apresentação queria passar para as pessoas? Foi muito legal. Foi a estreia do nosso trabalho. Foi no terminal de ônibus. Ali, foi no terminal e foi lá ali na feira... Ali no Caxambu? Do Caxambu, obrigado. Ali na feira do Caxambu. Ali na frente dos táxis a gente apresentou e foi muito legal. Um solzão lascado, mas a gente tava lá, né, dançando a música, né, do filme Cantando na Chuva. A gente começa com uma coreografia. E aí, de repente, eu abri o guarda-chuva e falava: carrega-me contigo, pássaro poesia, quando cruzares a luz, o amanhã, o impossível, porque de barro e palha tem sido esta viagem que faço a sós comigo. Isenta de traçado ou de complicado da geografia. Aí o poema da Hilda Hilst, né? Pássaro poesia. Então, assim, cada aluno leu, falou seu poema, declamou para as pessoas. E as pessoas paravam, assim, ficavam olhando para aquilo e... que diabo tá acontecendo aqui, né? É a vida, né? A vida. Teatro é o cotidiano ali ritualizado, né? Para que em algum momento a pessoa pare e pense em alguma coisa. Pense sobre si mesmo. Ou se emocione, ou seja indiferente também. Tudo é resposta, né? Até a indiferença é uma resposta. Então, por isso que eu amo teatro de rua, né? Esse teatro que é feito assim, teatro meio de vanguarda também, porque é som acontecendo, é carro passando, é gente passando, mas você tá lá, né? Você tá se desnudando enquanto ator. Eu acho que a nossa vocação enquanto ator é essa, se desnudar. Então, foi uma estreia muito legal. Depois apresentamos lá no terminal de ônibus, que eu adorei, assim. Adorei muito essa apresentação, tá? Ela tá filmada, tá no meu canal do YouTube, Pássaro Poesia. E aí nós tivemos também a apresentação lá no terminal rodoviário, né, para os venezuelanos. Foi muito bacana, assim, as crianças venezuelanas ficam fascinadas, né, com a maquiagem. Sim. E esse atravessamento. Então, o teatro, Lana, na minha humilde, né, concepção, assim, como aprendiz também, estudante eterno disso, é um ato de afeto. É um ato de afeto, assim. Se não tem afeto, se não tem verdade cênica, né, não tem sentido. Sim, é uma troca também, né? Uhum. Uma troca de energia. Você tá levando amor naquilo que você faz e, consequentemente, colhe também sorrisos, né? Emoções. Sim, nossa, é muito interessante essa coisa de... Eu tentei me desvincular do teatro, assim, porque como eu fui seminarista, eu quis ser padre por muitos anos aqui no seminário Nossa Senhora Aparecida, eu sempre me vi um homem muito tímido, né, assim, muito muito pra dentro, né, assim, não sei se por ser poeta também, a gente acaba fortalecendo essa performance, mas foi o teatro que me jogou também pra alguns limites da vida, pra dizer, olha, você tá nesse planeta, você tá aqui encarnado, dê uma resposta para esse planeta. Então eu pergunto para você que tá ouvindo aqui, qual a sua contribuição para esse planeta, para essa sociedade, para Roraima, para o bem viver, para o coletivo, para a fraternidade, né? Nós precisamos pensar a fraternidade entre as pessoas. E eu acho que a arte, ela tem esse poder. Sim, tem muito. Inclusive, a gente percebe que essa tua contribuição vem em todo um contexto cultural, não só no teatro, mas engloba muito mais que isso. Inclusive, você apresenta um programa cultural. Quero logo dizer aqui que eu acho lindo aquele cenário, eu sou apaixonada, eu acho que eu já devo ter falado isso pra você. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ir lá na TV universitária, eu fico, gente, que cenário lindo! E é muito bacana saber que existem pessoas que levam a cultura, que mostram o que está sendo produzido, e mostra os artistas locais, né, com um conteúdo bem produzido, uma pessoa que entende, sabe o que está falando, que no caso é você. Então, fala um pouquinho pra gente desse programa. O Cruviano é um negócio, meu amigo, porque
Eu tinha acabado de voltar de Brasília, né? Dos anos que eu fiquei fora estudando. E aí a Josilane, inclusive um beijo aí pra Josi, o Paulinho da TV Universitária, diretor da TV, falou, você tá pensando num programa e tal. E anos antes, assim, acho que em 2008 ou 2009, a TV era coordenada pela jornalista Marleide Cavalcante, né? E tinha um negócio chamado Luau do Norte, que era um evento, era uma gravação que era feita ali na praia, né, ali na frente de Boa Vista e tal. E aí me convidaram pra apresentar o primeiro Luau do Norte, né? Nossa, eu sou a caveira, assim, minha irmã. Aí eu fui lá apresentar esse negócio. E eu assim, mas por que eu? Por quê? Não, porque você fala, né? Aí eu apresentei o Luau do Norte e anos depois retomaram isso. Ele apresentou o Luau do Norte e tal, não sei o quê. Não, inclusive, não vejam as filmagens disso por aí. Olha, não. Eu vou lá assistir, eu vou procurar. Aí me convidaram pro Cruviana Universitária. Entrei muito sem saber, assim, eu acho que eu sou meio over, né, na câmera. Não me acho muito... Pra ter noção, assim, uma revelação. Eu nunca assisti um programa do Cruviana. Assim, eu vejo flashes. Por quê? Assim, porque eu me acho muito estranho na câmera, mano. Aí a galera, às vezes, tira foto, né? E fala, Chico, tá tão legal o programa, não sei o quê, não. E aí, a gente tá na 4ª temporada. Acho que agora, em outubro, a gente vai chegar no programa número 100. Olha. E é muito interessante, né? Porque eu já entrevistei tanta gente boa. Nós temos muitos talentos, cara, aqui em Roraima. Muita gente fazendo arte, né? Em várias linguagens. E aí, é legal porque também eu fui dando uma dinâmica a partir da minha persona, né? Eu me acho meio over em alguns aspectos, né? Na apresentação. Mas acho que isso que é o diferencial também, né? De uma certa energia muito cênica e tal. E eu lembro que no início, nas primeiras filmagens, eu falava muito alto, né? E eu falo alto. Os alunos até perguntam, professor, você é surdo? Porque você fala muito alto. Eu falo, não sei, deve ser alguma coisa assim. E aí o Paulinho falava, fala mais devagar, fala mais não sei o quê, porque eu tava muito no estado de performance, né? E você já fez televisão, você sabe como é que é a televisão, né? Diferente e tal. E eu tô gostando muito do Cruviana, tá na 4ª temporada. Não sei até onde vai esse programa, acho que é um projeto, também é um projeto de extensão ali, coordenado pelo Paulinho, né? Mas enquanto eu estiver lá fazendo, eu tô dando, né, o meu melhor, assim, apresentando, entrevistando. Eu converso com muita gente boa, viu, Lana? E assim, a gente recebe muita coisa, muito feedback positivo da divulgação, né? E aí agora que ele é transmitido também na AmazonSat, né? Ele passa mais na AmazonSat, inclusive, do que aqui em Boa Vista pelo canal 2.1. Então isso é muito interessante, essa ressonância de um amigo que tá lá no Acre, no Tocantins, tô te vendo na televisão, cara, não sei o quê. Me parece que minimamente ainda existe o fetiche da televisão, né? Em alguma medida, assim, de caraca, tá na televisão. Mas, mano, tantas mídias hoje em dia. Isso aqui é uma mídia, né, que tem um alcance muito grande, né? O podcast. Sim, sim. Olha, eu vou pedir licença para dizer que eu acho que essa tua expressão vem do teatro. Não porque tem quem jeito. já fez teatro sabe que a gente treina para falar alto, para a voz chegar mais longe, porque antigamente não tinha microfone. Então tinha todo um treinamento, não é? Eu acredito que seja isso, a tua expressão corporal que foi treinada para isso e que é um bem muito precioso, que tem muita gente que treina e que sonha em ter uma dicção como você tem. A gente vai fazendo exercício, né? Também. Sim. E então vamos abrir aqui falando ainda sobre o programa, já que você falou que são 100 entrevistas, é muito conteúdo. Teve alguma que te marcou? Por quê? Nossa, assim, várias, assim, eu fiquei... geralmente, as entrevistas que mais me marcam são aquelas em que eu consigo me criar um atravessamento, né, assim, da minha história, porque eu venho do Pintolândia, né, da zona oeste dessa cidade, ali da S17, que é estereotipada, né, enfim, Boa Vista, ela é uma cidade setorizada, né? Onde você mora, diz um pouco, socialmente é visto assim, né? O que é uma estereotipia e uma violência também. Então, assim, saber que quando eu conheço produtores culturais que estão nesses lugares, que estão ali nos lugares ditos marginais, nas pontas, né? Que estão produzindo, a galera do hip hop. Me emocionou muito gravar um programa com ele, a própria Rafa Black, né? Que é uma menina que tá aí despontando cada vez mais. O Bezak também, que é um rapper daqui, né? E tal. Me choca e me atravessa, assim. Então eu sempre fico muito emocionado. E eu sou emocionado mesmo, né? Assim, a gente que é de Escorpião, a gente é muito... a gente é dado, né? A gente não tem meio termo. Ou a gente se emociona, ou a gente é indiferente a esses processos todos, né? E eu sempre fico muito, muito feliz de dar voz para essas pessoas, né? Porque às vezes
a grande mídia, porque existe uma grande mídia em Roraima também, né? Acaba não abrindo espaço para esses lugares, para esses corpos, né? Querem sempre um tipo de artista, né? Muito limpo, muito de uma lisura que convença, que trabalhe com uma certa estética para um determinado público. E aqui é tão pequeno, né, meu irmão? Todo mundo se conhece aqui, né, nessa cidade. E aí, quando você pensa nisso, eu penso assim, nossa, então o Cruviano, ele cumpre um papel muito importante, né? A gente vai chegar e a gravar 100 programas agora em outubro, eu quero fazer um programa bem festivo. Inclusive, eu quero te entrevistar, não te entrevistei no Cruviana. Não, nunca me entrevistou. Quero falar, ó, já demarca aqui, vou te levar lá no Cruviana pra gente falar dessa tua carreira, né? Você que vem das artes cênicas e tem um trabalho tão profícuo também, né? Você transita bem na comunicação como jornalista, enfim. Mas eu acho que o Cruviana tem essa função, essa vocação de dar voz também para quem está lá distante, às vezes não consegue espaços ditos canônicos, né, localmente canônicos nessa mídia. Então acho que a nossa função é muito importante. E a função da TV universitária, no meu entender, né, deve ser essa também, né? TV pública, de qualidade, uma TV da universidade. A universidade tem uma importância muito grande aqui para Roraima, né? Enfim, do ponto de vista da produção. Então, eu acho que uma TV como a RTV tem essa dinâmica, né? E aí me chamaram, eu continuo achando que eu tô que eu tô fazendo muita loucura lá, mas enfim, eu acho que é o que tá posto, né? Aquele mural que você falou. Foi feito pelos nossos alunos de artes visuais, uma representação da Cruviana, né? O que é a Cruviana? Então, os alunos pensaram ali do plaque da minha querida amiga Leila Baptaglin, professora do curso de artes visuais, a quem eu mando um abraço aqui. Fizeram aquela pintura mural. Então, é isso, assim, eu acho que nós temos muita força aqui, Lana. Eu acho que o que falta é, talvez, sistematizar um pouco mais uma política pública, né? Para cultura, para divulgação, para valoração. Às vezes me dói quando eu vejo matérias de jornal falando, os artistas não foram porque não houve fomento de instituição X ou Y, né, para mandar o artista para fora, que foi aprovado. Isso me dói, assim, cara, é nosso, né, é o que nos dá orgulho também, do ponto de vista dessa identidade roraimense. Sim. E diante de tudo isso, eu quero dizer que eu sou sim uma fã da sua história. Lhe acompanho pelas redes sociais, pelo Facebook, embora muitas pessoas pensam que o Facebook, né... Eu tô por lá ainda. O pessoal fala, né, que o Facebook são tantas mídias, mas o pessoal diz, o Facebook, não, acompanho. Uhum. E eu gosto muito dessa bandeira que você levanta sobre a importância da educação. Sim. Que o estudo, a educação transforma, assim, vidas. Uhum. Né? Eu acho muito interessante sempre destacar isso. Acho que é importante, Lona, assim, quando eu olho pra minha vida, né, assim... E aí, às vezes, eu falo pros meus alunos sala de aula, vocês sabiam que eu comia meio miojo, assim? Eu comia meio miojo e tomate, porque a gente guardava metade do miojo pra comer à noite. Eles ficam chocados com isso. Mas, professor... Como alguém come meio miojo, assim, me arrupei a pele de falar disso, né? Assim, me emociona um pouco. Mas é a vida que vai se constituindo, né? A gente vem da pobreza, né? E aí, pra romper o ciclo de pobreza, você tem que estudar. Se você não estudar, você tá lascado nessa sociedade meritocrática, desigual, racista pra cacete, né? Então, assim, eu falava pra ele, eu colocava água naquelas caixinhas de leite pra durar mais o leite, entendeu? Então, assim... E é muito doido isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente sempre teve uma vida boa, assim. Eu sou um trabalhador, né? Sou um operário. Claro, hoje eu tenho, né, minhas coisas, né? Enfim, minha vida e tal. Mas às vezes eu falo isso pra dar um choque de realidade também, entende? Hoje tem RU na universidade, e aí eu fico observando esses processos e pensando, tipo, caramba, eu tive muita ajuda também, ninguém chega sozinho, professores que cuidaram de mim, que olharam por mim, minha própria mãe que trabalhava bastante, né? Uma mãe que é empregada doméstica, você não consegue cobrar muita coisa da sua mãe. Você tem que cair no trecho pra trabalhar. Eu lembro que eu trabalhei aqui na Norte Frio Refrigeração, aqui, né? Aqui na Villeroy, quando eu tava começando letras. Trabalhava na sorveteria Polo Sul, das 3 a 1 da manhã, com pizza, né? Assim, acho que é por isso que eu tenho uma tara em cortar tomate bem fininho, porque era a regra que a gente tinha que fazer na pizzaria. Depois eu vim trabalhar aqui na Norte Frio. Pessoas maravilhosas, assim. O João Paulo, o pai dele, né? O João Paulo, um grande amigo ali da época do Gonçalves Dias. E aí eu lembro que
eu tive que sair do emprego, porque o curso de letras era à tarde, noturno. E aí, assim, no início tudo bem, né? Mas depois o empregador não quer te liberar 2 horas, 3 horas pra te fazer disciplina 4 horas da tarde. E eu era um péssimo também funcionário, porque eu trabalhava no almoxarifado, né? Tinha que limpar as peças. Mas lá tava eu lendo Amor dos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E aí eu acabei sendo demitido, eu acho. Ou eu pedi as contas, né? Porque instalaram câmeras no almoxarifado. Perceberam que eu não limpava nada, né? Assim, Você tava lendo. Tava lendo. Então, assim, a vida tem tramas loucas, né? Nesse sentido. E quando eu penso na minha vida, tipo, caramba, você é um vencedor, Francisco. Se orgulhe da sua vida. Se orgulhe da sua caminhada. Porque às vezes a gente fica em crises, né? É normal a gente ter crises. Eu vou fazer 40 anos, eu tenho 38 anos. Entendeu? Assim, e como eu tenho essa coisa com etarismo, meu Deus, eu estou ficando velho. Não, vida. Entendeu? Aí eu fico nessas reflexões pensando assim, cara, mas olha o que tu já viveu, né? Tu foi seminarista, tu queria ser padre, ficou um tempão no seminário, depois saiu e foi fazer pastoral na periferia. Eu olho para algumas coisas, como, por exemplo, a Paixão de Cristo hoje, que faz muito sucesso lá, né? Que é montada na Zona Oeste, né? Inclusive o Silvando ajuda muitas meninas lá, eu percebo. A primeira Paixão de Cristo foi montada por mim, Evangelista Siqueira, né, que virou deputado, né, enfim, político depois. Lá ali em Santana, ali na S17, a gente com um carrinho, montando a cena, fazendo o roteiro, aí tu percebe como esse evento tá grande hoje, né, e aí, caramba, tem um pouco de mim ali, naquela história. Eu estou naquela história, porque eu fazia a peça de Natal, final do ano, na comunidade Santana. Então, assim, eu acho que a vida tem sido muito boa pra mim. Desculpa, eu me emociono com isso. Mas eu acho que eu, sei lá, tô fazendo muitas coisas, né? Às vezes faço coisas demais, inclusive. Deveria fazer menos. Qual foi o momento que deu a virada de chave e falou assim, eu gosto de estudar, eu vou estudar, é isso aqui o meu futuro, e qual o conselho que você deixa? Eu acho que é ter paixão pelo que você faz, assim. Acho que eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu faço, assim. Eu gostava muito de ler, muito mesmo, assim, o meu sonho era ter uma Barça, isso nos anos 2000, né? Não da idade, né? Assim, tu acabou de dizer a tua idade, eu né? Já falei, mas eu gosto de... Nossa, tem tudo isso? Eu falo, tenho, mas é a melanina, é a ancestralidade, né? Me protege. Até brinca assim, o pessoal, tipo, tu não tira o bigode, barba? Não, vou ficar parecendo um ratinho. Então, é melhor ficar assim mesmo, que dá um pouco mais de seriedade, né? Porque a gente que é homem preto nesses espaços institucionais nunca querem respeitar a gente, né? Então, a gente tem que performar um pouco pela visualidade também, né? Porque acham que o homem negro não tem capacidade. A gente é sempre colocado numa estereotipia de violência ou de grosseria, algo nesse sentido. Mas isso aí é o racismo estrutural, né? Que bem pensou aí muitos teóricos nossos, né? Enfim, sobre essas questões todas. Mas eu acho que quando eu olho pra minha vida, eu penso na paixão. Ter paixão é importante. Eu acho que eu sempre fui muito apaixonado de ler, de produzir. Eu lembro que o concurso Césio com Poesia foi uma porta muito interessante pra mim. Eu pretendo escrever sobre isso um dia, né? Eu tô escrevendo meu 7º livro de poesias, vou lançar no final do ano. E eu lembro do Compoese. Então, acho que quando eu ganhei uma edição em 2002 ou 2003, que é a Flora Amazônida, não sei se você lembra da Flora, bailarina da Masterclass. Lembro. Né? Ela não mora nem mais aqui, acho que mora em Goiânia, se não me engano. Fez a interpretação de um poeminha muito tolo chamado Havia um quadro quadrado pintado que vivia pendurado. Nele, aquele quadro, tudo de mim havia sido desenhado. Bem rimas pobres mesmo, né? Quando eu olho para esse passado. Mas é tão gostoso pensar que a minha construção cênica de pessoa, de sujeito, é atravessada pela literatura e por uma paixão, né? Que era escrever, assim. Eu sempre gostei muito de escrever. Diários. Eu guardo as minhas agendas. O pessoal fala, Chico, tem o Google, tu consegue colocar tudo lá. Não, mas eu faço o ritual, né? Chega janeiro, vou comprar uma agenda pra fazer minhas anotações, né? Tipo, eu vinha pra essa entrevista hoje, tá lá anotado, entrevista, DPE... Não sei, acho que é a memória, né? Acho que essa obsessão também pelo registro, né? O medo de perder, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que paixão, respondendo a tua questão, eu enrolo muito pra responder, mas é a paixão. Ter paixão por quem você é, paixão pela sua história, não se colocar, se você mora no Conjunto Cidadão, se você mora em qualquer bairro que esteja, né, dito nessa estereotipia, que é um bairro de periferia, né, porque essa noção também é super questionada, né, a gente pode questionar o que é periferia e centro, né, se coloque em estado de paixão mesmo, assim, que tudo é possível a partir do estudo. Eu acho que
Estudar foi que me trouxe até aqui. Estudar, sabe? Com dedicação, com muito empenho, de acordar de madrugada e ficar estudando, né? As suas questões e ter paixão pelo que se é e acreditar também, sabe? Sim, eu acredito muito nisso também. E falando do IFAM, que você esteve à frente, Sim. foi o quê? Um ano? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Sim. Quase 2 anos, olha só, gente. Fala pra gente, o que a gente pode destacar desse período? Foi um período bem intenso da tua vida também e que deixou muitas sementes positivas para a cultura do estado de Roraima. Foi muito legal porque eu não esperava isso, né? Assim, essa coisa de ser superintendente, às vezes me incomodava. Eu chegava nos eventos, superintendente. Eu ficava, não, Francisco, por favor, me chama de Francisco. Né? Ou Chesco, ou alguma coisa assim. Sim. Né? O Chico. E eu não esperava, acho que quando o Lula ganhou, né? E aí aquelas reconfigurações que acontecem, né? E tal. Eu recebi uma ligação do Ministério da Cultura dizendo que eu havia sido indicado por Roraima para assumir a superintendência do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse órgão, minha gente, é muito, muito importante. Ele cuida do patrimônio edificado, né? Ele cuida do patrimônio arqueológico, que a gente tem bastante aqui em Roraima, os sítios arqueológicos, né? Então, assim, e cuida do patrimônio imaterial, as sabências, né? As nossas questões originárias, né? Enfim, dos povos originários, os povos de terreiro. Então, é um órgão que tem uma importância muito grande. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O empresário, se for abrir alguma empresa ou construção aqui em Boa Vista, ou loteamento, alguma coisa nesse sentido, ele tem que fazer o licenciamento ambiental na FEMAR, né? Que é o órgão estadual, só que ele tem que fazer também no IFAM. Pro IFAM dar uma anuência, né? Ó, você pode construir aqui, porque aqui não tem ossos, não tem cerâmica, porque tem que ser feita a pesquisa arqueológica. Então, aquele órgão que está ali atrás da Assembleia Legislativa, ele é muito importante para a sociedade. E a sociedade precisa saber da importância dele. Porque eu lembro que muita gente não sabia nem o que era IFAM. Falava IPAM. O que é o IPAM? Eu falei, gente, é o IFAM. Entendeu? Então, assim, eu dei meu sangue ali, minha irmã. 1 ano e 7 meses trabalhando, que nem um doido. Mas acho que eu fiz muitas articulações. Eu consegui um recurso de 70 mil para esse mapeamento do cordel em Roraima, né? Ali muito coordenado pelo professor Silvio, do projeto dele, que vai ajudar, porque existe uma política de salvaguarda do cordel. Eu fiz evento com os povos de terreiro, porque era meu sonho ter feito um trabalho para conseguir um espaço institucional para que os povos de axé pudessem fazer suas oferendas, entendeu? Com igarapé, porque eles fazem um trabalho de meio ambiente, de cuidado, de reflorestamento, né? O povo do axé tem esse cuidado com a natureza, né? Algumas articulações foram feitas, eu espero que a pessoa que esteja lá hoje possa continuar. Eu fiz a reforma dos anexos também, que precisava, né? Os anexos do IFAM. O escritório do MINC tá lá, é importante que se diga. Então, essa parceria MINC, Ministério da Cultura. A gente tem um braço do Ministério da Cultura aqui, gente, que é representado pela Flávia Bezerra, né, que está lá, a diretora do escritório do MINC, para ver essa questão da viabilização dos editais a nível nacional aqui em Roraima, como a Paulo Gustavo, Aldi Blanc e tantos editais que estão surgindo aí. Então, assim, eu fiz o meu trabalho como gestor. Era muito desafiador, né, porque eu tenho uma persona artística. Então, eu sentia muita tensão política para que eu me colocasse num perfil de gestor, né? E tal, mas assim, eu percebo também que o racismo estrutural atravessa tudo isso, né? Porque homens negros em espaços de poder é sempre muita tensão. Sempre muita atenção. Os brancos fazem o diabo que querem nesses espaços, né? E há sempre uma mão que normatiza, uma mão simbólica nesse processo todo. Então, eu tinha muita atenção política nesse sentido, né? De um perfil. E como é um cargo político, chegou um momento em que eu dei minha contribuição e reavaliei algumas coisas. Falei, não, acho que tá na hora de eu retornar para minha universidade, porque eu tenho uma carreira, né? Eu sou professor de carreira, concursado, né? Federal. Então, assim, foi o que eu fiz. Mas o tempo que eu fiquei lá foi muito importante e o IFAM é muito importante para a sociedade, viu, gente? Há uma coisa que eu não entendia. Por que o Parixara não é tombado? Por que a dança circular? Por que a damorida não é tombada? Por que isso não é... E aí eu tinha esse questionamento todo, né? Quando eu cheguei lá, que eu fui entender as normativas do IFAM, que é um órgão que tem mais de 80 anos. Imagina, né? Mário de Andrade, né? Enfim, a fundação disso tudo. Para você ter noção, o Ministério da Cultura já acabou várias vezes no país. O IFAM não. Ele permanece. Entende? Então, assim, quando o Museu Integrado de Roraima foi derrubado,
né? Aquela coisa da Sim. estrutura física. Foi uma polêmica, porque disseram que o IPHAN não fez nada, o IPHAN não fez isso, o IPHAN não normatizou isso. Gente, é importante entender que existe tombamento a nível municipal, estadual e federal. Aqui em Roraima só tem um bem tombado, que são as ruínas do Forte São Joaquim, que é um sítio arqueológico também, né? Então, assim, essas atribuições, mas a gente dava as notas técnicas, porque as coisas... os itens arqueológicos ficam de responsabilidade do museu, que é a instituição de instrução e guarda. Então o IPHAN faz fiscalização, e toda vez que havia fiscalização, o IPHAN dava as orientações, né? E a dona Helena, né, a diretora do museu, sempre muito empenhada no cumprimento dessas normativas todas, acolhia, né, o que é possível também dentro de um processo que é complexo, estrutural. Então, assim... até nos posicionamentos, né? Por exemplo, há o processo de tombamento da Casa da Cultura, né? Então, tem um processo sobre aquela casa que foi reinaugurada. Entendeu? Sim, que tá correndo a nível recentemente. federal, né? Que eu não fui lá ainda ver como é que ficou a reforma e tal. Espero poder ter a oportunidade de acessar aquele espaço, né? Espero que seja, de fato, um espaço público, democrático e de direito da população e dos artistas, principalmente, né? Mas, assim... Foi um ano e 7 meses de muito aprendizado, dei minhas contribuições, acho que fiz as articulações, está ocorrendo um processo de registro das tacacazeiras, como ofício das tacacazeiras, então teve a reunião aqui em Roraima, né, que a antropóloga Larissa Guimarães, que acompanha esse processo, esteve aí junto também, né, e enfim, acho que foi um aprendizado para minha vida, né, acho que gestão é muito interessante você ver, assim, quando tu vê, nossa, eu participei desse processo de licitação que gerou isso, eu escrevi isso, eu fiz essa articulação junto da equipe, então acho que deixei a minha contribuição lá, deixei sementes e continuo com a minha jornada. Eu fui exonerado dia 9 de julho, né? Acho que é aniversário de Boa Vista. Dia 10, eu já tava na universidade. O pessoal, tipo, cara, tu é muito louco. Tu não tirou Nem uma pausa. Dia 10 tava lá no DRH. Estou aqui de volta pro meu aconchego. Então, assim, eu não sei se eu sou completamente maluco, mas enfim, acho que minhas energias são muito do... Eu sou um signo de água, né? Escorpião do mergulho, né? Então, assim, sinto que tô sempre em mergulho nas minhas questões e sou inquieto mesmo. Tenho natureza inquieta. Sou da natureza dos inquietos. Ser professor é algo que te encanta? Eu amo, porque eu brinco muito em sala de aula. Eu tenho meus rituais de chegar, colocar música, aí eu fico observando os alunos, e aí eu fico assim, quem lê o texto, aí eu fico brincando, alguém... Então, assim, eu sou meio... Tem aluno que me detesta, é bom que se diga aqui, né? Detesta a aula dele. Eu tinha um aluno que era muito interessante, porque eu caminho na sala, né? Eu não consigo dar aula sentado, eu devo ter algum formigão, alguma coisa assim, que eu caminho pela sala, né? Perguntando e tal. Aí uma aluna que chegou assim, falou assim, professor, posso fazer uma pergunta bem franca pro senhor? Eu falei, claro, querida. Faça. Faça. Ela, professor, por que você caminha? Me incomoda demais isso, professor. Fica sentado, como os professores normais. Você caminha, você chega perto da gente, você fala na cara da gente, né? Você fala alto, né? Nossa, isso me incomoda muito. Aí eu falei, gente, olha como... Algo que eu acho que é um capital simbólico positivo na minha persona, né? Que é essa coisa de uma aula um pouco mais, né? E tal, mas incomoda o outro, né? Porque a alteridade é o espaço do outro, né? A diferença. Então, a gente reavalia também como professor, né? E tem aula que eu chego, né? Dou minha aula ali e tal, mas eu tendo a brincar, assim, às vezes eu percebo, como eu dou aula à noite, né? Das 18 às 20, 20 às 22, eu percebo, às vezes a turma tá cansada. O curso de artes visuais é um curso de trabalhadores. Eu tinha uma aluna, a Elise, eu dando aula de História da Arte 1 lá, eu falando do Egito, né? Arte no Egito, que o Egito, África, arte preta, né? Tá presente ali essas representações. E ela, no atacadão, assistindo a aula do celular, né? Ali e tal, no período da pandemia. E ela no atacadão trabalhando. Então, assim, como eu posso dizer que essa pessoa não tem empenho? Como eu posso dizer, você não está dedicada 100% à minha aula, eu vou te reprovar? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Porque seria um contra-testemunho também. Da onde eu vim, de quem eu sou. Entende? Então, assim, eu achava admirável isso. Ela continuou no curso, hoje ela é bolsista lá no departamento, porque a vida vai se ressignificando, né?
para você conseguir, né, seu diploma de licenciatura em artes visuais. Então eu olho com orgulho, assim, para essas coisas, entende? Eu tento ser um professor... Eu sou muito apaixonado pela sala de aula. Até brinco, assim, que eu vou estar velhinho. Aquelas projeções tolas, né? O pessoal dizendo assim, Chico, quando der a fase de tu se aposentar, sai mesmo, pra dar espaço pra outro fazer concurso e ocupar tua vaga. Eu falo, não, eu vou sair com 75 anos, de bengala. Eu vou sair na compulsória, ninguém vai me tirar daqui. Olha que loucura, né? É claro que a vida se ressignifica. Eu quero ser pai um dia, né? Então, se eu for pai, se tiver no meu plano espiritual que eu tenho um filho, né? Eu quero ser pai de um menino negro, assim, né? Que os meninos negros geralmente não são adotados, né? São relegados. Eu fico pensando também nessas dinâmicas da vida, né? E tal, nesses processos todos. E, sei lá, acho que a vida é muito curiosa, né? Sim, vai se modificando, né? As nossas prioridades vão mudando conforme a vida vai passando. Eu tenho um negócio muito comigo que se tá com vontade de fazer, faz agora. Sim. Porque daqui 2, 3 anos as tuas prioridades são outras, a tua realidade também é outra. De repente, o que você pensa que daqui 2, 3 anos você vai poder fazer, na verdade, nem vai. Você poderia ir lá quando você deu aquela vontade, né? Muito bem. Eu quero falar agora do lado poeta. Eita, esse lado é perigoso. 7 livros? Estou agora no 7º livro, né? Vai se chamar Pássaro Poesia. Eu fui convidado para participar da FLIM, do Festival Literário do Amazonas, né? Uma feira literária muito grande lá, inclusive. Eu e a poeta Sony Fersek, minha amiga, né? Uma querida, vamos estar lá. Eu vou fazer uma palestra, né? Vai ser em novembro. E vou lançar meu 7º livro. Esse livro chama-se Pássaro Poesia, né? E ele começa como uma coletânea, porque eu pego poemas dos meus livros anteriores e coloco ali, de 2008, né? Que eu publiquei, Poemas da Meia Carne. E chega até essa poesia mais recente, que é uma poesia mais visceral, né? A minha poesia é muito carnal, assim. Os meus amigos até brincam e falam, Chico, você pode escrever um livro de poemas que fale do Igarapé, do Monte Roraima, do Rio Branco. Você tem que falar de putaria, de sexo, de erotismo na tua poesia. Essa poesia não vai... Eu tenho uma amiga que dá aula, ela fala, Francisco, escreve um livro mais tranquilo pra eu poder te trazer pros alunos do ensino fundamental. Os alunos do ensino fundamental ouvirem a tua poesia e tal. E esse livro, ele tem poemas eróticos, sim, né? Acho que eu até brinco assim, gente, será que era uma coisa do ex-seminarista, né? Porque a coisa da castidade, isso meio que cria um trauma recorrente. E aí eu vou publicar agora esse livro, eu tô escrevendo um romance também. Esse romance é um texto de fôlego, eu quero publicar ali em 2027 ou 2028, né? Um livro maior, que é para pensar os homens do garimpo, né? Essa genealogia de homens do garimpo na minha vida, meu avô foi garimpeiro, tios garimpeiros, tias garimpeiras, entende? Eu me tornei garimpeiro em alguma medida, garimpeiro das palavras, eu não sei, né? A própria palavra garimpeiro, né? O garimpo, essa coisa toda. Então, é um livro de fôlego que eu estou escrevendo, para algumas pactuações também internas minhas, né? Que às vezes não só a terapia dá conta, né? Que você precisa de outros alicerces. Eu acho que a literatura também é um alicerce. Nesse sentido, não tô julgando, tá, gente? Façam terapia. É importantíssimo, tá? Pra gente se entender e se conhecer. A gente pode dizer que escrever pra você não é terapia, mas é terapêutico. Perfeito. Ser pra fé. Isso mesmo. E aí eu tenho feito esse exercício, assim, na vida e escrevendo os meus poemas. Eu acho que a minha poesia, ela tem uma coisa da jocosidade também, né? Que é engraçado você ver um palavrão num poema, né? Então... eu vou publicar esse livro e quero já convidá-los aí, você que gosta de poesia erótica ou que brinque com essas noções. Não tem só poesia erótica, lá tem poesia social, poesia engajada também. Mas sempre pensando nas minhas questões, porque no final das contas a gente sempre se volta pro divino, né? E acho que essa coisa da vida, do encaminhamento, eu tenho me procurado muito em relação às minhas questões espirituais, o axé. Eu não consigo romper com o catolicismo, porque é uma coisa da minha estrutura profunda, né? Eu fui coroinha, eu fui coordenador do GEPAC, eu fui da Pastoral da Juventude, Neuma, Lobão, essa galera toda, Vanilza, Gilmara, estão na minha caminhada, né? Quero fazer uma referência a eles aqui. Mas tem as minhas questões do axé, né? Como dito, né? Por muitos, e eu acredito, né? Filho de Ogum, nesse sentido, a gente que é de Ogum
tenho uma personalidade muito forte também, né? E eu sei que eu incomodo em alguma medida. E acho que a performance amplifica isso. Mas tenho pensado muito na minha poesia, né? Que poesia eu quero também depois dessa fase dos 40 anos, né? Quando eu chegar aos meus 40, eu quero publicar um grande livro, assim, meu, assim, que eu sinta orgulho de ver, entendeu? Então, eu tô nessas dinâmicas de escritura, né? Até porque a gente é afogado também pela vida acadêmica, né? É uma vida de devoção, você tem que publicar artigo, você tem que orientar. Eu dou aula no mestrado, né? Sou orientador do mestrado da Letras lá no PPGL. Mas tenho pensado nesses silêncios, né? Que eu acho que são importantes. Eu sempre digo isso, né? Beba vinho e pratique o silêncio também. Silêncio interno, sabe? Assim, acho que vinho é uma coisa muito importante para todos nós. Assim, eu sei que é complicado falar de vinho às 11h42, mas acho que é importante para a vida. Minha poesia ela é muito carnal. E eu sou um homem Quando eu tô apaixonado, eu escrevo muito, né? A idealização, eu tenho muito isso do texto, né? Assim, eu consigo ver todas as minhas tragédias amorosas quando eu repasso a minha poesia, né? Os publicados e os não publicados, né? Eu vejo tudo das projeções, até onde foi, daquela coisa toda, né? Mas é isso, não tem jeito, não consigo ser outra pessoa. E aí uma amiga até falou assim uma vez, falou, Chesco, não escreve poesia, não. Poesia acaba com todo o rolê. Vai pra mesa de bar. Vai pro pit stop. Mas o que você gosta de escrever? É poesia? Pois é. É poesia? É romance? O que você gosta de escrever? Eu tenho transitado muito nos gêneros, né? Assim, eu tenho um livro de teatro de uma peça que eu escrevi em 2005 e depois publiquei... Foi 2005 e depois publiquei em 2022... essa peça, que se passava ali a história se passa ali no coreto da Praça do Centro Cívico, né, porque aquele coreto me fascina, assim, eu tenho uma fascinação por aquele coreto. Eu sou apaixonada por lá também. Uhum. Acho um espaço super, como é que eu posso dizer, que não é valorizado. Sim, não é. Real. Era um espaço que era pra ter, sei lá, ópera, que era pra ter, sei lá, gente tocando violino, gente dançando carimbó, gente dançando forró, eu não sei, eu fico pensando, assim, essa coisa de ter sido gestor, sabe, Lana? Me colocou diante de tantas perguntas que eu ficava assim, caramba, se eu fosse gestor, se eu fosse isso, eu faria aquilo. Do ponto de vista, é muito interessante esse movimento que se estabeleceu na minha vida. E muita gente chegou depois perguntando, Chico, você vai ser candidato a vereador? Porque você divulga muito o IFAM. Você tem uma... Eu não quero ver minha cara estampada em papelzinho, não seria interessante para mim um processo desse, entende? Mas a gestão foi tão interessante pensar das possibilidades, sabe? Do que o poder público pode fazer do ponto de vista da formação, da qualificação, do espaço, né? Eu sou apaixonado, assim, por aquele espaço ali do centro, sabe? E aí me gerou essa peça que eu escrevi, deixei ela guardada há mais de 10 anos, depois publiquei ela. Mas eu acho que os gêneros que eu mais gosto é a poesia. Poesia é o meu gênero, que é o gênero mãe, né? Acho que meu gênero de início, assim, desse reconhecimento identitário como escritor. Às vezes até falam que eu não vendo muito a minha persona escritora, assim. Mas é porque eu tô atravessado por tanta coisa, minha irmã. É o teatro, é a performance, eu sou professor, é não sei o que. Mas você tem que vender mais a tua imagem como escritor. Eu não sei se eu tenho que vender mais. Eu acho que a minha obra tá sendo escrita e tá no Palácio da Cultura, né? Lá na biblioteca, eu deixo no Sesc, deixo na biblioteca da UER, na própria universidade. Tá disponível online? Ainda não, mas eu tô pretendendo colocar meus livros todos em PDF e deixar lá em algum sítio, alguma coisa que as pessoas possam baixar e vai lendo aí, né? Vai percebendo, porque eu acho que... Eu já tive blog, né? Eu sou da época do Overmundo. Tu lembra do Overmundo? Não é do meu tempo. Ei, rapaz, tu fala direito esse negócio. Eu sou da época do Overmundo e eu tive um blog chamado Pensamento Obsoleto, né? Era ridículo o nome. Mas tinha poemas lá, tinha coisas da... E aí penso às vezes em reativar. Eu não sei como eu vou fazer isso. Talvez vinculado ao meu projeto de pesquisa, porque eu tenho um projeto de pesquisa chamado Cartografias do Teatro e a Performance em Roraima. Então eu quero abrir um site, alguma coisa assim, e deixar minha performance literária lá também. Além da minha pesquisa minha pesquisa acadêmica. Em novembro eu vou em Belém, no Seminário Literatura e Direitos Humanos, e vou apresentar um trabalho sobre a montagem do Santo Inquérito, da Companhia Arte Teatro, ali do Márcio Sergino, os queridos, né, Márcio, Mário, enfim.
em que eu penso alguns signos da opressão, né, enfim, presentes na peça. Uma coisa que brinca um pouco com a semiótica, né, que é a tua área, embora eu não seja especialista, você né, que é da área, mas alguma relação sobre isso, né, a partir da montagem muito interessante que foi feita aqui nos anos 2000, né, 2005, 2006, por aí, essa montagem. Então, e o meu livro de contos, né, que é o Fotografias Desmemoriadas de Mim, de Ti e de Outrem, que eu amo, assim. É um livro que eu sou apaixonado. Porque todas as histórias se passam aqui, em Roraima. E tem uma história especial que me encanta muito, que é a história de um homem que vomita flores. Ele tem flores dentro dele. E ele vomita. E a cena final desse conto é ele escalando a torre da Embratel, né? Porque Boa Vista é muito fálica, né? Acho que o pessoal tem uma obsessão por falos aqui, né? O mirante, aquela torre. Eu tava lendo a cidade nesse sentido. E aí ele vomita flores dali. E ele se apaixona por uma outra personagem e tal. Enfim, tem todo um rolê meio maluco, né? E eu gosto desse livro. Ele ganhou um prêmio quando eu escrevi em 2018, prêmio de uma editora chamada Editora Casuá, que gerou a publicação depois, né? E ele é ilustrado, então eu tenho um carinho por ele, assim, né? Eu sinto que as pessoas não chegou ainda no grande público local, porque às vezes eu não faço esse trabalho de estar vendendo meu livro, assim, sabe? Eu faço no lançamento. Quem vai lá no lançamento, compra, meus amigos e pessoas mais próximas e tal. Mas eu não faço o trabalho mais de mochileiro mesmo, literário, né? Talvez devesse fazer, mas é aquela coisa, eu sou um servidor público, então a literatura ela não é o meu ganha-pão, ela é a minha pergunta existencial, que eu fico burilando, bordejando, que eu vou buscando, entende? É algo que você faz porque você gosta. Eu li recentemente um livro chamado Roube como Artista. E foi um livro que, assim, deu uma virada de chave, que eu me cobrava muito em relação a algumas coisas. E lá fala que justamente as pessoas elas têm que ter essa liberdade de fazer algo puramente porque gosta. Nossa, é bom demais. Sem se cobrar. Que é ali que a criatividade mora. É verdade. Né? Então, assim, aquilo ali realmente foi libertador pra mim. Pra ver como o poder de transformação de uma leitura, né? Sim. Como um livro pode mudar a vida de uma pessoa, assim, da água pro vinho. E isso eu parei de me cobrar em inúmeros sentidos depois deste livro. Bom, já deu pra perceber que o Francisco possui aí uma carga enorme cultural. Tem muito conhecimento a ser dividido, ser compartilhado mesmo. Por isso mesmo, a gente volta a falar do grupo de teatro da universidade para deixar aquele convite para as pessoas participarem, poderem trocar esse conhecimento. Todo mundo traz, todo mundo leva um pouquinho de conhecimento, né? Uma troca muito grande ali. Então, por favor, já a gente caminhando ali para o final da nossa conversa, deixa aí esse chamado, já que agora não é só para os acadêmicos da Universidade Federal, mas também para quem quiser participar. Sim, Como é que é? Sim, minha gente. A inscrição tá rolando, né? Tem um link de inscrição. Qualquer coisa pode me mandar um WhatsApp ali no 95 992 9505 ou pro meu e-mail pessoal aluadoalves, né? @gmail.com, que eu mando o link de inscrição lá do Google Forms, ou pode entrar na matéria que tá lá no site da universidade, na extensão, e faça inscrição no formulário. A inscrição segue até o dia 16 e aí vai ser feita uma oficina, porque nós vamos montar o Sombras Literárias para fazer essa performance na jornada de extensão que vai ter da universidade, que é a jornada que congrega as ações de extensão, e é legal a comunidade conhecer, né, o que está sendo feito para as pessoas, né, porque a extensão é o braço da universidade, né, a comunidade dentro da universidade. Então, assim, não tem idade, assim, né, acho que 17, 18 por ali, e aí vai, porque também tem jogos teatrais, né, de atenção, jogo de espaço, jogo de emoção. Eu trabalho muito com o livro do Boal, Jogos Atores e Não Atores, que eu acho que é um livro muito interessante para a gente desconstruir essas imagens também, né? Tem muita estereotipia no teatro, que, o talento, né? O talento. Gente, é trabalho. Tu sabe bem disso. Treino, ensaio, como tudo na vida, né? E aí, eu faço convite, meu amigo, minha amiga, chamo você aí,
que está ouvindo esse podcast. Nossa, eu nunca fui num podcast, acho que é o primeiro podcast que eu vou. Olha, que Será prazer. que é o primeiro? Eu não sei. Que coisa boa de receber Eu aqui. não tenho memória de ter ido num outro espaço assim. Mas enfim, convidar você para participar do grupo de teatro. É um projeto de extensão, então você da comunidade, nosso convidado especial. Esse projeto, eu tenho muito carinho por ele. Espero que nesses anos de trabalho ele possa permanecer como um grupo de fluxo contínuo, porque os alunos vão passando, as pessoas vão passando também. E é interessante perceber, às vezes eu encontro alguém e falo, poxa, eu fiz uma oficina de teatro contigo em 2010, eu lembro até hoje daquilo. Cara, a gente marca a vida das pessoas, então assim, eu acho a minha carreira muito especial, assim, eu amo ser professor, eu amo. Eu estava nesse cargo de poder, né, esse cargo político, mas eu sempre falava, eu sou professor. Eu nunca falava, sabe, sempre me apresentava como professor Francisco, assim, acho que é quem eu sou, assim, na minha vida, nas minhas crenças, e assim permaneço e vou caminhando como artista também, né, alguém que produz, né, a sua arte, seja no teatro, na literatura, até audiovisual, né, meu irmão, nunca imaginei minha cara estampada em televisão, nunca imaginei essas coisas, né, sempre me imaginei como um professor, né, enfim, e o teatro ali junto, né, das minhas práticas de pesquisa e tal. Então convido você, meu amigo, minha amiga, informações também tá lá no meu Instagram, que é Chesco, @CHESCOO, Chesco, porque no seminário o padre me chamava de Francesco. O padre Giancarlo Dall'Ospedale, que acho que voltou pra Itália, o bichinho ficou velhinho, né? Voltou pra Itália, então é uma referência, né, essa minha persona. Ainda dizem que eu sou muito seminarista em alguns aspectos, porque embora... né, conserva alguma timidez, existe em mim assim, em alguns espaços, né, eu acesso ela, porque é uma proteção também, né, mas é isso, então fica o convite, nossa, quero te agradecer também, né, foi muito gostoso isso aqui. Ai, que coisa boa. Então, eu que agradeço por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, tá aqui com a gente, trocando ideia, compartilhando experiências. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço esse programa maravilhoso, né, da Defensoria, assim, que bacana um espaço desse para divulgar ações de cultura, ações que possam aí de fato ter uma entrada e uma mudança efetiva na vida das pessoas, né? A gente precisa ser mudança, Lana. Nós que estamos ocupando esses lugares, né? Você que é uma comunicadora, o poder que você tem para chegar nas pessoas, para falar informação de qualidade, informação verídica num tempo que as fake news vão modelando os pensamentos, né, e tal, né, enfim. Então é muito importante esse espaço aqui. Eu estou muito feliz de estar representando a minha universidade, porque eu estou aqui também institucionalmente, né, não à toa estou meu crachá porque estou em trabalho, mas falar da universidade é sempre um orgulho que sou egresso daquela casa, né, eu me posiciono muito nesse sentido, eu estudei aqui, eu sou filho daqui. Então, assim, eu defendo esse lugar e as coisas que a gente produz enquanto ciência, enquanto arte. Então é isso, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo, você é convidado para esse projeto. Estamos aí para somar e fazer muita arte e pensar a vida também, né? Paz e bem, axé. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Seja sempre bem-vindo, sempre que tiver novidade, tiver livro, pode trazer pra gente conversar um pouquinho mais e divulgar aí o que está sendo produzido de cultura aqui no estado de Roraima. Obrigada. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, nos escute pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima.